nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui com o nosso canal trazendo um material que é interessante para você, tá? Algumas pessoas estavam perguntando para a gente como é que a banca Setap trabalha as questões para concurso. E ela é uma banca que tem feito vários concursos mesmo, né? E é uma banca extremamente gramatiqueira. Direitinha mesmo, as questões dela assim, não são muito longas, muito complexas. Qual é o problema? Se você não está acostumado, tá? Ou acostumada com esse tipo de questão, você fica querendo interpretar, e não é uma banca interpretativa não, é uma banca gramatiqueira. A dica sempre é você fazer várias questões antes, que aí você já se acostuma com a linguagem, com o jeito, já vai mais direto. Extremamente gramatiqueira. E ela é bem ampla, assim, porque ela gosta de usar praticamente todo o conteúdo dela, sempre reforçando mais a parte sintática. Então tem sempre mais de uma questão de sintaxe, mais de uma de período composto, é o foco dela, tá? Vamos ver? Então, olha só, a gente vai começar aqui na nossa listinha que a gente está trabalhando questões de bancas, tá? A gente já colocou algumas, agora vamos colocar 10 questões da banca Setap, tá? Setap, da Setapnet, tá? É uma banca gramatiqueira. Só dá para fazer prova dela se você souber identificar sujeito, classificar verbo, né? E as suas complementações e classificar as orações, é claro, tá? Mas a gente vai mostrar, ela tem questões direitinhas, é treino, para que você possa saber como é que ela trabalha. Então vamos lá. Não esquece, né, de deixar o like aí para ajudar a gente está colocando uns materiais bem legais, uma preparação bem intensa agora para você, tá? E te inscreve, né? Ativa o sininho, porque toda vez que a gente colocar algo, avisa e aí você fica já por dentro de tudo que a gente vai colocar. Tudo bem? Vamos lá. Vamos treinar, direcionado agora para Setap, ó. Primeiro, essa questão aqui é uma questão de semântica, tá? Porque alguém me perguntou, Yara, a Setap é semântica? É, tá? É. Então, ela sempre vai abordar um aspecto semântico. E aí, a semântica pode ser mais light, né? Dentro do texto, tá? Então, que é o que ela geralmente tem colocado. Ela tem colocado algumas questões assim, mais de sinonímia contextual. Lembra um pouco a interpretação de texto, né? Então, é bacana. Mas essa aqui, ela é bem específica, por isso que eu coloquei. Olha só. A palavra rio, no fragmento rio de lama, se transforma no mar, apresenta uma relação homonímica com o vocábulo rio constante da alternativa. Então, olha, bem legal essa questão dela. Tá? Ela sempre pede semântica, gente. Ela já fez várias provas de concurso. A gente tem questões de concurso dela que ela fala de sinonímia, homonímia, paronímia, e ela é direitinha, então é legal. Ela é direitinha, mas você sabe reconhecer os processos homonímicos? Você sabe o que é homonímia? Porque tem um probleminha que a gente já reparou, tá? Vocês confundem homônimos com polissemia. Né? Quer ver? Olha só. Ela quer homonímia. Aí eu tenho aqui, ó. Lá, o rio de lama. É aqui. O rio está alvo. Fomos ao rio pescar. Um rio é um curso natural de água doce. Eu rio muito com os amigos. E o rio é utilizado para o transporte fluvial. Me parece que quando a banca ela aborda essas questões semânticas, a pessoa tem que estudar direcionado. Nem toda banca pede isso, não. As bancas geralmente pedem um processo semântico mais dentro de texto, ela mesma pede. Quando é mais dentro de texto é mais light, né? A gente deixa vocês seguirem o rumo da interpretação de texto. Mas isso aqui, não. Isso aqui é conhecimento de fenômenos semânticos, tá? E esse fenômeno em particular é a homonímia. Vou te dar a dica e aí a gente volta para a questão. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu dar a dica, tá? Olha, gente, é muito comum vocês confundirem homonímia com polissemia. Então, quando você tiver, olha só, palavra, tudo bem? Quando você tiver, ó, palavras repetidas, tá? Palavras repetidas com sentidos diferentes, gente. Porque se tiver com o mesmo sentido, é a mesma palavra e não tem relação semântica nenhuma, tá? Palavras repetidas com sentidos diferentes, tá? Você pode ter dois fenômenos, e você deixa passar um deles, tá? Pode ser que você tenha a polissemia, né? Tá? A polissemia,
Mas pode ser que você tenha a homonímia perfeita. E é essa aqui que você está perdendo. Ó. Pode ser que você tenha a homonímia perfeita, né? Se ele não disser perfeita, só homonímia já é, tá? Agora, o que é a polissemia? Você lembra do que é a polissemia? A polissemia é a capacidade que uma palavra tem de ter vários sentidos. Não, ela não vai aparecer com vários sentidos numa frase só. Porque se uma palavra puder ser lida com vários sentidos numa frase só, aí isso é ambiguidade, né, mano? Tá mal escrito isso aí, não é verdade? Não, é assim, ó, é uma palavra que em uma frase tem um sentido, em outra frase tem um sentido, ela vai ganhando novas significações em novas reescritas, mas é uma palavra, tá? Então, assim, a polissemia, né, é uma né, palavra, é uma única, eu vou usar a palavra única, que ela ajuda, tá? Então, assim, ó, é uma única, tá? Palavra, tá? É uma única palavra com vários sentidos, tá? Você já decorou isso, eu sei que você decorou. Mesmo assim você erra. Então tá. Homonímia perfeita. É a homonímia perfeita que é o problema. Sabe qual é o problema da homonímia perfeita? Parece ser uma única palavra, mas não é. O famoso denorex, né? Parece, mas não é. Então, a homonímia perfeita parece ser uma única palavra, mas não é. Parece ser uma única palavra, mas não é, tá? Aí, o que que você tem? São duas... Ó, porque a homonímia é assim, você tem duas palavras e elas são iguais no som, elas são iguais na grafia, mas elas têm sentidos diferentes. Mas são duas palavras, elas parecem ser a mesma, mas elas não são, tá? E, como é que eu vou adivinhar, minha Nossa Senhora? Não, você não vai adivinhar, você vai analisar. E analisar morfologicamente. Eu te falei que essa banca é gramatiqueira? Pois é, é assim, ó. A polissemia é quando você tem uma única palavra. Então, dica, analise a classe, analise a classe, analise a classe, analise a classe, tá? É assim, ó. Uma única palavra. Se for, ó, se todas as palavras que se repetem, elas forem de uma ou de mesma classe, né? Vou colocar aqui, ó. Se elas forem de mesma classe, tá? Se elas forem de mesma classe, significa que elas são uma só. Sabe? Aquele substantivo que você repete, mas com sentidos diferentes. Ponto de ônibus, ponto cruz, é o mesmo substantivo, mas ele está mudando só de sentido. É o mesmo substantivo, tá? Agora, se você percebe que as duas palavras elas são idênticas, mas elas são de classes diferentes... Se elas são de classes diferentes, uma é a Ruth e outra é a Raquel. Uma é a Ruth e outra é a Raquel, né? Bora dar um exemplo aqui para você. Se eu disser para você o seguinte, ó, o exemplo que a gente citou, ponto de ônibus, ele está no ponto de ônibus errado. E se eu colocar ponto cruz, porque não sabe o que é ponto cruz, é um ponto de bordado, tá? Então, olha só, ponto cruz. Podia ser ponto final, ponto de exclamação, ponto. O que eu quero que você entenda é que é o ponto. É um substantivo. É o ponto. Isso aqui é um substantivo e esse aqui é o mesmo substantivo. Ou seja, é a mesma palavra, só mudou o sentido. Isso é polissemia. É uma palavra que tem a capacidade de assumir várias significações, dependendo de contexto, né? Agora, se eu colocar para você isso aqui agora, tá? Se eu disser sua irmã sua muito. Sua irmã sua muito. Ó, é a mesma palavra. Ó, visualmente é uma palavra que eu tô repetindo. Aí eu vou analisar o sentido. Não, não é pelo sentido. É a percepção de que isso é uma palavra e eu só estou mudando o sentido, ou isso são duas palavras gêmeas, uma é a Ruth e outra é a Raquel. Não é verdade? Bora ver aqui, ó. Sua irmã. Peraí. Sua irmã. Isso aqui é um pronome. E é um pronome possessivo. Sua muito. Isso aqui é o verbo suar. Gente, olha os nomes diferentes. Uma é a Ruth, outra é a Raquel. Uma é do bem, outra é do mal. Essas são gêmeas.
Elas só têm a mesma cara. Inclusive, ó, a palavra lá de cima é a mesma. Se eu passar para o plural, vai para o plural igual, pontos. Aqui não, ó, suas e suam, porque elas são distintas, tá? Uma é do bem, outra é do mal. Qual é a dica que eu tô te dando? Ela não tá querendo homonímia? Pois é, para ser homonímia, elas vão ter a mesma cara, mas elas serão de classes diferentes. Fica a dica. A polissemia, ela mexe com sentido. A homonímia mexe com sentido porque é semântica, mas ela mexe com classes. E essa banca é gramatiqueira. Dada a dica, a gente volta para a questão. O que ele quer? Ele quer uma relação homonímica, tá? Então, olha o que eu tenho aqui. O rio. Em o rio, eu tenho um substantivo, gente, tá? Aí aqui, ele tá dizendo que é um rio de lama. É um sentido. Aqui é o rio, ó. É o mesmo substantivo. Só que ele tá com sentido diferente. Então, não é homonímia. Isso aqui, ó, é a mesma palavra, ó. É a mesma palavra, mas com sentido diferente. Então, nesse caso, não é homonímia, é uma polissemia. Você vai falar do rio de lama, rio, vários tipos de rio que você vai falar, né? Então, é a mesma palavra. O que eu estou procurando? Eu estou procurando classe diferente, não sentido diferente. Letra A não é. Letra B, fomos ao rio pescar. O rio, mesma classe. Só que o sentido é diferente. Então, ó, é a mesma coisa, ó. Isso aqui, ó, esse rio e esse rio são substantivo. Só mudou o sentido. Um é rio de lama, o outro é o rio mesmo. Então, isso aqui é polissemia. Mesma palavra, sentido diferente. C de casa, um rio, o rio, igual, ó. Mesmo substantivo, tá? Mesmo substantivo. Só que está sendo usado com sentido diferente, porque lá não é um rio, né, d'água, é um rio de lama, um novo sentido. Aqui é o rio mesmo de água doce. É uma polissemia, é usar a palavra rio atribuindo a lama, tá? Atribuindo a um novo sentido, polissemia. E aí, ó, D de doido, opa! Na D de doido eu tenho o rio, isso aqui é um substantivo, confere? O rio, isso aqui é um substantivo. E quando eu digo eu rio, isso aqui não é mais substantivo, ó. Eu rio. Opa, esse rio aqui, ele parece ser a mesma palavra, né? Ele parece ser a mesma palavra, mas ele não é. Esse rio aqui, ele é verbo, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem duas palavras que vão ter aqui o mesmo som e a mesma grafia, mas são duas palavras diferentes. Você tem o rio e você tem eu rio. Não é a mesma palavra, não é a mesma palavra, ó. O rio no plural, os rios, né? Aqui, eu rio, aí ó, tu ris, ele ri, nós rimos. Olha as flexões como elas são diferentes, tá? Aqui sim, você tem uma homonímia. Homonímia consiste em você ter duas palavras, são distintas, né? Uma aqui é substantivo, uma aqui é substantivo, a outra é verbo, mas elas têm o mesmo som e a mesma grafia, elas têm a mesma cara. Uma é a Ruth, outra é a Raquel. Uma é a Ruth, outra é a Raquel. Uma é a Ruth, outra é a Raquel. Uma é do bem, outra é do mal. E olha como é que eu vou descobrir quem é a Ruth e quem é a Raquel. Olha para o lado. Quem anda com o Tonho da Lua não é a Raquel, é a Ruth, né? Então, assim, ó, aqui, ó, substantivo, aqui, ó, verbo. A alternativa, a letra D de doido. Mas vamos continuar aqui, ó. O rio aqui, ó. Esse rio é igualzinho, gente, ó. O rio, ó. O rio, igualzinho. Então, você podia ter sido esperto também nessa questão, né? A percepção de que ele quer alguma coisa que é diferente. E todos são iguais, gente, todos são iguais. Olha como todos são iguais. É o rio. O rio. Rio e rio substantivo. Fomos ao rio, ó. O rio. Rio e rio, né? Um rio, ó. Um rio. Rio e rio. E aqui, ó. O rio. O rio. E aí, o que você tem? Em todos esses, o rio, ele é substantivo. Menos nesse, que é diferente. Trabalhe com a esperteza que a gente ganha também. A alternativa é a letra D, de doido, né?
E a letra D de doido, ó, ela mexe com palavras que são homônimas. Palavras homônimas são palavras distintas. Uma é verbo, outra é substantivo, uma é adjetivo, outra é advérbio. Sabe, quando você diz, eu estou meio cansada e comprei meio litro de açaí, né? Meio cansada e meio litro de açaí, eles são iguais na forma, mas um é numeral, o outro é advérbio. Um é a Ruth, outro é a Raquel. Um flexiona, outro não. Eles não são a mesma palavra com sentidos diferentes. Eles são palavras distintas, né? Então, aqui o que você tem é isso. A homonímia, ela envolve classes diferentes, né? Você tem, ó, rio de um lado e você tem rio de outro. Não é a mesma palavra. Um é substantivo, o outro é verbo. Eles têm a mesma forma, eles têm o mesmo som, grafia, mas eles têm sentidos diferentes e eles seguem fluxos diferentes. A alternativa, a letra D. Por que eu estou mostrando essa questão? Porque ela foi exata. É assim mesmo. Gosto de banca assim. Significa que se ela cobrar isso de novo, ela vai exigir esse conhecimento exato de vocês. Então, já fica treinando aí, tudo bem? Primeira, alternativa D de doido, exata. Segunda, ela gosta dessa palavra aqui, gente. Ó, ela usa muito, excerto, tá? Pelo amor da vaca preta, não é exceto. Exceto vem de exceção. Isso aí tem R, é excerto. Excerto é trecho. Excerto é trecho. Excerto é trecho, é fragmento, tá? Pelo amor... Então tá. Fragmento é esse, ó. O clássico Peter Pan, né? Não interessa só aí de cima. Então vamos ver aqui, ó. Desde que ele surge em cena descamisado, as espectadoras perdoam o pecadinho. Desde que ele surja, é esse trecho. Aí a gente transcreveu ele para cá, né? Desde que ele surja, ó. Assinale a alternativa que identifica o tempo e o modo corretos da forma verbal em. Gente, como eu disse, ela é gramatiqueira, então ela pede tempo, o nome mesmo do verbo, né? Ela pede sujeito, objeto direto, ela é muito gramatiqueirinha, então você estuda esse aspecto gramatical, tá? Desde que ele surja, peraí. Que é esse fragmento aqui, vou até voltar aqui, ó. É desde que ele surja, né? Desde que ele surja. Gente, esse desde que ele surja aqui, vamos pegar o verbo surgir? Vou dar uma apagada aqui, tá? Vou dar uma apagada, tá? O verbo é o verbo surgir, tá bom? O verbo é o verbo surgir, tá? Tá. Então, assim, ó, eu tenho o indicativo. Vou colocar aqui o indicativo, tá? Eu vou colocar o subjuntivo. Vou colocar só os dois, tá? Por que ele não pode ser um imperativo? Porque não é uma ordem, né? Surja logo aqui! Mas vou colocar aqui o imperativo, tá? Aqui, imperativo, tá? Como seria o imperativo? O imperativo é a ordem, né? Se eu disser, surge logo aqui, menino! Surge logo aqui ou surja logo aqui, tá? Mas quando é a ordem, não tem esse conectivo. A ordem não tem esse conectivo. Isso aqui está com conjunção, né? Ó, está com conjunção. Então, isso aqui não é uma ordem, tá? Vamos para a certeza, né? A certeza, a gente tem o presente certeza, né? A gente tem o pretérito perfeito certeza, pretérito imperfeito certeza, pretérito mais que perfeito certeza, futuro do presente indicativo, que é o certeza, e futuro do pretérito, tá? E o subjuntivo? O subjuntivo, ele indica hipótese, e ele vem sempre com conjunção, tá? Aí eu tenho o presente do subjuntivo, o passado, que é o pretérito imperfeito, tá? Do subjuntivo, e o futuro do subjuntivo. O que eu vou fazer? Vou colocar o verbo surgir em cada um desses tempos pra gente dar uma olhada, tá? Em terceira pessoa, porque não é ele. Vou colocar assim. Então, bora. O verbo é surgir. No presente, é ele surge. Um E, tá? Pelo amor da vaca preta, porque o I é ontem, tá? Eu surgi. Então, olha. Ele surge. Isso é certeza. Ele surge. Não é o que tá aqui, tá? Passado. Ontem ele surgiu. Ontem ele surgiu, né? Porque o pretérito perfeito é ontem, ó. Ontem ele surgiu.
surgiu. Essa desinência. Eu estou marcando as desinências aqui. O pretérito imperfeito é vá ou ia. Égua, todo dia ele surgia de madrugada na porta de casa. Ó. Ele surgia. Essa é a desinência do pretérito imperfeito. Mas que perfeito é o ra. É ele surgirá. Sem acento. Que com acento é futuro. Ó. Ele surgirá. Surgirá, tá? Futuro do presente é ele surgirá. Agora é com acento. Com acento é o futuro. Ele surgirá, né? Com acento é o futuro. Ó. Ele surgirá, tá? E no futuro do pretérito é ele surgiria. Ele surgiria. Presta atenção nas desinências. Eu ainda não tô vendo nada aqui, ó. Desde que ele surja, né? Surgiria. Desde que ele surja, não tem, ó. Não tem, ainda não tem. Eu tenho assim, ó. Se fosse uma ordem, surja logo aqui. Surge. Não é uma ordem, né? Se fosse presente certo. Ele surge. Pretérito perfeito. Ele surgiu. Imperfeito. Ele surgia. Mais que perfeito. Ele surgirá. Futuro do presente. Ele surgirá. Futuro do pretérito. Ele surgiria. Não é nenhum desses. Então, tá aqui no subjuntivo. Ó. É aqui que a gente vai trabalhar, tá? É aqui que a gente vai trabalhar, tá? E o pretérito, o subjuntivo, ele sempre tem conectivo, conjunção. Então, é assim, ó. Caso ou desde que, né? Eu vou colocar as desinências aqui, mas ó, caso, o verbo é surgir, é caso ele surja. Opa, já encontrei. Não é isso? Ó? Não é esse que tá aí, ó? Caso ele surja, ó. Caso ele surja, desde que ele surja, já encontrei. Já sei que é o presente do subjuntivo. Já sei. Mas vou colocar o passado. O passado é assim, ó. É se, tanto passado quanto futuro, ó. O verbo não é surgir? Então tá. Tá aqui, ó. É se ele surgir, se passado, se ele surgir, futuro, porque futuro sempre tem R. Então, eu já coloquei para vocês todas as desinências, para você qualquer coisa, ficar vindo aqui, né, para dar uma olhada, ficar olhando sempre. Mas quando ele diz desde que ele surja, equivale a caso ele surja. Isso é presente hipotético. Presente hipotético é presente do subjuntivo. Então, olha só, a alternativa já é a letra B de bola. Já é a letra B de bola, tá? Então, ó, quando ele diz surja, toda vez que eu puder dizer, ó, caso ele beba, caso ele coma, esse caso mais a forma já é presente. Então, aqui, ó, desde que ele surja, equivale a dizer a caso ele surja. É um presente hipotético. É um presente hipotético, tá? Esse presente hipotético é o presente do subjuntivo. É o presente do subjuntivo. Sempre posso ler caso com esse presente, tá? Yara, e como é que seria o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é se fosse terminado em iria. Aí seria assim, ó. Surgiria. Aí seria futuro do pretérito. E aí o pretérito imperfeito do subjuntivo? Pretérito imperfeito do subjuntivo, se fosse assim, ó. Se, surge, se. Tinha que ter SSSE para ser esse tempo. Aí decora, ó. E aí o futuro do subjuntivo? Futuro sempre tem R, futuro sempre tem R, futuro sempre tem R. Aí tinha que ser, ó, se... E a hipótese, né? Tem que ter um se ou um quando, tá? Se surge, ó. Menina, olha, se surgir uma vaga, eu te aviso. Se surgir, é uma hipótese futura, sacou? Então, ó, pretérito do subjuntivo é fechado, SSE. Futuro do subjuntivo é fechado, R. Tem sempre uma conjunção, que é o se ou o quando, né? Futuro do pretérito é fechado, ria. Então, esses aqui, eles são muito fechados mesmo, tá? A alternativa era a letra B de bola. Fica a dica, vai fazer questão da CETAP, prova elaborada por essa banca. Dá uma treinadinha em tempos verbais, ó, não tem pegadinha não, é treino mesmo e você trabalhar o reconhecimento, ok? Aí o que mais cai, gente, o que mais cai, tá? Aqui, ó, ela adora a palavra excerto, né, porque ela adora tirar um fragmento do texto e trabalhar a análise desse fragmento. Então, isso ela ama, ó.
Análise sintática. Vamos lá. Sobre o excerto. Comentei sobre o meu medo de o livro ser pesado. É inadequado afirmar. Gente, também uma coisa, presta atenção no que ela diz. Se ela diz que é inadequado afirmar, ela quer a afirmação errada. Todas as outras estão certas, tudo bem? Uma dica também. Quando ela não vai dar esse destaque, eu que estou dando, não põe nem negrito, então você tem que enxergar direitinho as coisas, tudo bem? Vamos analisar um por um? Vamos, tá? Eu quero fazer, inclusive, a análise sintática logo antes de ir. Posso? Vou fazer, porque fica mais fácil você enxergar quando eu repito, tá? Vou fazer aqui para você. Quando a gente faz análise sintática, a primeira coisa que a gente marca é o verbo, tá? Se você tiver mais de um verbo, significa que você tem mais de uma oração, tá? Então, vamos lá. Verbo, ó, comentei. E outro verbo, ser. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração, tá? Tenho mais de uma oração. E aí eu tenho isso aqui, ó. Vou fazer a análise desse lado, ó. Comentei, tá? Comentei. Quem é que comentou? Eu, ó. Está oculto, implícito. Esse sujeito é o famoso sujeito oculto ou desinencial, né? Esse I aí, ó, esse I aqui indica que fui eu. Eu bebi, eu comentei. Esse I sou eu no passado, é uma desinência que indica que sou eu. Neste caso, quem comenta, comenta sobre alguma coisa, né? Então, neste contexto, tá? Ele é um verbo que exige uma complementação, tá? Um verbo transitivo indireto e exige uma complementação objetiva indireta, tá? Bem aqui, eu tenho uma segunda oração que eu vou mostrar para você o seguinte, ó. Dentro disso aqui eu tenho um nome. Esse nome, ele é incompleto e ele exige preposição. Então, assim, esse de está se referindo a medo, tá? Mas esse de, ele está iniciando a oração. A oração inteira complementa, ó. A oração inteira pode ser trocada por disso, ó. É uma oração que funciona como complemento nominal, tá? O que eu quero que você entenda é que como essa oração funciona como complemento nominal, essa oração é obrigada a ter essa preposição. Essa preposição não tem nada a ver com o livro. Essa preposição, ela tem a ver com a oração inteira. Por exemplo, eu tenho medo de ser perseguida. Eu tenho medo de ser assaltada, entende? Então, esse de está iniciando uma oração que completa o nome, tudo bem? Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente ensinou inúmeras vezes que sujeito não é termo precedido de preposição. E o sujeito aqui não é precedido de preposição, tá? Quem é precedido de preposição é a oração, tá? Então, olha só. Meu medo de o livro ser. Agora eu vou fazer a análise aqui, ó. Ser. Esse verbo é verbo de ligação. O que é pesado? O livro, ó. O livro é o sujeito. E se ele é verbo de ligação, pesado é o predicativo do sujeito. O que você tem que entender aqui? Esse de não tem nada a ver com o livro. Tanto não tem nada a ver com o livro, tá? Que eu poderia tirar o livro daqui, ele vai continuar sendo sujeito, tá? Eu posso tirar, ó. Para preposição não tem nada a ver com ele. Eu podia ler assim, ó. Comentei sobre o meu medo de ser pesado o livro. Comentei sobre o meu medo de ser pesado o livro. Ó. O livro continua sendo sujeito e o de continua sendo obrigado. Por quê? Porque esse de, essa preposição, ó, essa preposição, ela inicia oração completiva nominal, que é a oração que funciona como complemento de nome, tá? Então, a preposição tem a ver com a oração, tudo bem? Por que eu tô dizendo isso? Porque tem uma questão aí que a gente vai ter que trabalhar isso. Eu já fiz a análise todinha, ó, verbo, sujeito, a segunda oração, já o sujeito da segunda oração. Agora a gente vai por parte, vamos, por parte, devagar, tá? Bora lá. Na letra A, ela diz que o sujeito da primeira oração é desinencial. Ela já avisou que tem duas orações, então. Primeira oração é essa. A segunda oração começa com a preposição. Primeira oração é essa. Então, vamos lá. Verbo da primeira oração. Comentei. Aqui, comentei. Quem comentou? Eu.
está oculto, tá? Se está oculto, ó, esse sujeito, ele é oculto ou ele é desinencial. Aí ele diz que o sujeito da primeira oração é desinencial? Sim! Ele quer aquela que é inadequada. Essa aqui não é inadequada, não. O item tá certo. Então, letra A, ok. Letra B. Ele diz, a contração de D mais O é possível na frase. Ai, Yara, eu sempre leio do. A gente sabe disso. Que você sempre lê do. A gente sabe. E aí a banca quer sacanear com você, tá? Ó, se ela quer contrair, ela vai querer isso aqui, ó. Ela vai querer isso aqui, ó. Tenho medo, ó. Do. É isso aqui que ela quer, ó. Ela quer isso, presta atenção. Comentei sobre o meu medo do livro ser pesado. Qual é o problema aí? Eu vou analisar a segunda oração. Aqui, ó. Qual é o problema aqui? O problema é esse aqui, ó. Cadê o verbo da segunda oração? Ele quer contrair, né? Então, vou analisar. Cadê o verbo da segunda oração? Tá aqui, ó. O verbo é ser, tá? O que é pesado? Não ouvi. O que é pesado? O livro? O livro é o sujeito. Aí a gente tem uma desgraça, tá? Sujeito nunca contrai com preposição. 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 Yara, mas sujeito nem tem preposição. Pois é, o sujeito não tem preposição. Mas quando ele aparece assim, você sempre vai ter duas orações. E sempre a preposição não tem nada a ver com o sujeito. A preposição tem a ver com a oração. É por isso que não contrai. Ela tá ali por causa da oração e não por conta do sujeito. Então, ó, essa construção ela está errada. Ah, então eu vou tirar a preposição. Pois é, mas não dá para tirar a preposição. Por quê? Porque a preposição não tem a ver com o sujeito. A preposição tem a ver com a oração. Ó. Imagina, eu vou dizer assim, comentei sobre o meu medo, o livro ser pesado. Não dá. Não dá. Se é o meu medo de separado. O livro ser pesado. Então, ó, essa aqui é a errada, tá? Não é possível contrair se esse o fizer parte do sujeito. E Ana, quando é que a gente contrai? A gente contrai quando é complemento. Eu gosto do menino. Do menino não é sujeito, é complemento. Ele não é sujeito da outra oração. Então, eu nunca vou separar. Então, assim, eu gosto do menino. Menino é de quem eu gosto, é complemento. Não tem por que eu não contrair, tá? A alternativa inadequada já é a letra B de bola, tá? Então, a contração de D mais O é possível? Não. Por que não é possível? Porque esse O, ó, esse O, né, é artigo do sujeito, ó. É artigo do sujeito. E sujeito nunca contrai com preposição. Sujeito nunca contrai com preposição, tá? Sujeito nunca contrai com preposição. Então, eu nunca vou poder contrair isso aí, tá? Nunca, 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 nunca. É uma frase equivalente a essa. Então, olha só. O D fica solto aqui, ó. O livro é o sujeito. Então, você nunca vai contrair uma preposição com o sujeito. Vou dar mais um exemplo para vocês perceberem um equívoco que vocês cometem. Yara, ó, é hora dele partir. É hora dele partir. Pera lá. Tá, bora lá. Ó, é um verbo. Isso aqui só acontece quando tem dois verbos, tá, gente? Partir, outro verbo. Ó. Quem é que vai partir? Ele. Isso aqui é o sujeito. Peraí. Sujeito nunca contrai com preposição. 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 E para ter alguma preposição aí, com certeza deve ter duas orações. O que é que eu faço, Yara? Separa, faz, acaba com essa contração, né? Então, assim, ó, é hora de partir, é hora de partir, é hora de partir. Aí, o ele aqui é o sujeito, não tem nada a ver com a preposição, tá entendendo? Sujeito não contrai. Então, aqui a frase correta é hora de ele partir. Você fala assim? Nem eu. A banca sabe.
ela joga, pá, derruba. Então é melhor você decorar a regra, né? Porque se eu tenho um período simples, não vai ter essa preposição, gente. Essa preposição só é porque tem duas orações. Se eu tenho um período simples, não tem preposição na frente do sujeito, não tem. Mas se eu tenho se eu tiver uma preposição na frente do sujeito, é com certeza porque eu tenho duas orações. E qual é a regra? Sujeito nunca contrai com preposição, sujeito nunca contrai com preposição, sujeito nunca contrai com preposição. A errada é a letra B de bola. Tudo bem? Vamos ver as outras aqui, ó. Ele diz assim: o livro é o núcleo do sujeito da segunda oração. Isso aqui era uma dica para você saber que a anterior estava errada, né? Então, ó, ele já tá te dando a dica. Olha, se o livro é o sujeito dessa oração, então não dá para dizer do livro. Fica ligada, eu tô te avisando aqui. É isso que ele tá fazendo, ó. Não dava. Então, eu tenho que dizer, ó, o livro e de o livro. Não posso contrair. Já tava avisando aqui. E a D de doido, ó. Pesado é predicativo do sujeito. Sim, né? Olha só, a segunda oração é essa. Livro é o sujeito, né? Ela é uma clássica, gente. Ela nem é muito evoluída aqui. Ela é o basicão, assim, de decorar verbo de ligação mesmo, tá? Pesado, predicativo do sujeito, tá aqui. E o D? O D tá iniciando a oração inteira, ó. O D tá iniciando a oração inteira. É assim. Comentei meu medo disso. Comentei meu medo disso. Então, o D, ele não tá na frente de livro. Ele tá na frente da oração inteira, tá? Todas estavam certas, menos a ideia de que você pode contrair uma preposição com alguma parte do sujeito, porque isso não existe, tá? Então, a errada é a letra B de bola, tá? A errada é a letra B de bola. Sujeito nunca contrai com preposição, sujeito nunca contrai com preposição, sujeito nunca contrai com preposição, sujeito nunca contrai com preposição. Então, o erro daqui é porque sujeito nunca contrai com preposição, sujeito nunca contrai com preposição, sujeito nunca contrai com preposição, sujeito nunca contrai com preposição. Então, a primeira coisa que você procura é o sujeito, né, gente? Primeira coisa, você encontrou o sujeito, você olhou antes do sujeito do menino, dele, e aquilo é sujeito? Tá errado. E não é ouvido, é olho. Encontrei o sujeito, tá escrito do menino. É hora do menino partir. Não, do menino não vai partir. É hora de o menino partir. É hora dele tomar o remédio. Não, dele não toma nada. É hora de ele tomar o remédio. Ok? Gramática pura. Quarta aqui, ó, essa banca, ela gosta de gramática. Aí a questão anterior a gente envolveu o sujeito e a percepção de que ele não contrai com preposição. Nessa aqui, ela está pedindo especificamente um verbo intransitivo e um predicativo do sujeito. E vocês são ruins em verbos intransitivos. Vocês são piores ainda em predicativos do sujeito, né? Porque vocês decoraram que só tem predicativo do sujeito se tiver verbo de ligação. Não faça isso, tá? Se você quer fazer uma boa prova da CETAP, ela é boa gramaticalmente. E outra, gente, ela usa a gramática em outros assuntos. Por exemplo, na pontuação dela, tá? Ela é a banca que ama predicativo isolado por vírgula, sabe? Então, na verdade, o que você tem que saber? O básico, né? O que é o predicativo? É um adjetivo, é uma característica. Se você souber esse básico aqui, você mata. Você não precisa nem evoluir muito, tá? Então, assim, o que é um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo, gente, é aquele verbo, tá? Que ou não tem complemento nenhum, ó. Sem complemento, né? Ele funciona sozinho. Ele morreu, ela saiu. Ou ele tem um complemento adjunto adverbial. Todo verbo que exige adjunto adverbial é um verbo intransitivo, né? Ó. Todo verbo que exige lugar, por exemplo. Então, se eu disser morar, quem mora, mora em algum lugar, é verbo intransitivo. Ir, quem vai, vai a algum lugar, é verbo intransitivo. Só para colocar alguns aqui que vocês erram pra caramba. Ó. Ir, chegar, morar, tá? Morar. São verbos que são, ó, vir, são verbos que são intransitivos por excelência, tá? Porque eles exigem lugar. Tá. Isso aqui é do intransitivo. Agora, o que é o predicativo? O predicativo é uma característica. O predicativo é uma característica. Se você souber isso, já ajuda um pouquinho, né?
Nesse caso, ele quer uma característica do sujeito. Uma dica para você, né? Na época da sua avó, né? A sua avó perguntou para a sua mãe assim, né? E quais são os predicativos deste jovem, né? Então, assim, predicativo dizendo quais são as qualidades, tá? É isso, qualidade, característica, tá? Então, ó, o que você tinha que analisar primeiro? Verbo, 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 verbo. Só que ela não queria só verbo, ela queria verbo mais um predicativo. Tá, gente, olha só. Esse aqui eu já matava, ó, porque esse aqui não podia ser. Verbo não tem mais nada. Ela quer um verbo intransitivo mais um predicativo. Sinceramente, se você sabe que o predicativo é uma característica, ó, em mim não é uma característica, minha frente não é uma característica, arrasada é uma característica, é como eu voltei. Tá entendendo? Só tem uma alternativa que tem característica do sujeito. Uma. Não tem como errar, gente. O básico, assim, é isso que eu tô tentando te dizer. Eu conheço gente que fez essa prova, fez essa questão e ficou assim, não sabia para onde ir. Não. Noções básicas do processo sintático você tem que ter e mata a questão, tá? Bora ver um por um aqui, tá? Não toca em mim. Bom, quem toca, toca em alguém ou em alguma coisa. Esse verbo, ele é verbo transitivo indireto. Ele exige um complemento coisa ou pessoa, né, em que se vai tocar, que, como ele vem com preposição, ele é objeto indireto. Não tem uma característica. Só tem verbo, complemento, adjunto adverbial, mas não tem característica. Então, deleta. Sai da minha frente. Bom, esse verbo aqui, ele nem exige complemento. Quem sai, sai. Ele é verbo intransitivo. Ele é verbo intransitivo. Já tem um. Ele é verbo intransitivo. Qual é o problema? É que ele é aquele intransitivo em que você pode acrescentar um adjunto adverbial, né? Então, ó, ele é verbo intransitivo. Ele é verbo intransitivo. Da minha frente é o lugar de onde você vai sair. Então, o que eu acrescentei aqui foi um adjunto adverbial. Não é uma característica, é o lugar. Então, isso aqui é um adjunto adverbial. Não é uma característica, é um lugar. Então, não é, tá? C de casa, voltei para casa arrasada. Então, tá, voltei. Gente, quem volta, volta, ou no máximo volta para algum lugar. Então, ó, esse verbo, ele é um verbo intransitivo, né? Porque ele funciona sozinho, mas ele também funciona com adjunto adverbial. Ó. Ele é um verbo intransitivo. Ele exige um adjunto adverbial aqui de lugar. E aí, gente, tem arrasado. Ó. Quem voltou fui eu. Quem voltou fui eu. É o sujeito. Ó. Eu voltei. E eu voltei arrasada. Esse arrasada é um adjetivo, ó. Esse arrasada, ele é um adjetivo e ele está caracterizando o sujeito, tá? Esse adjetivo, ó, ele caracteriza o sujeito. Ele não está junto do nome ao qual ele se refere. O nome nem aparece, né? Ele não está junto, ele está separado por verbo. Se ele está separado por verbo, ele é um predicativo do sujeito. Yara, mas para mim, predicativo do sujeito era só com verbo de ligação. Não, tá? Predicativo do sujeito é uma característica. Imagina, se não existisse predicativo com verbo de ação, nem existiria o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é aquele predicado que tem um verbo de ação e tem um predicativo. Sacou? Que é esse aqui, inclusive. Ó. Só que é um predicado verbo nominal. Então, aqui eu tenho, ó, voltei, verbo intransitivo, e arrasada, estado em que eu me encontro no momento que eu voltei. Inclusive, eu podia ler assim, ó, eu voltei para casa e estava arrasada. É o estado em que eu me encontro. Aqui eu tenho duas coisas. Tem uma ação que eu pratiquei e o estado em que eu me encontro no momento em que eu voltei, né? Pois é, gente, a alternativa já é a letra C de casa. Eu tenho um verbo que é intransitivo e eu tenho uma característica do sujeito. E era fácil se você soubesse que predicativo é uma característica, porque só tinha uma alternativa com característica, tá?
E a letra D, ai, eu achei que era essa. Não, gente, ó, esse aqui é intransitivo, tá? Cadê a característica? Cadê? Isso aqui é verbo intransitivo clássico, tá aqui, ó. Eu tenho sujeito e eu tenho verbo intransitivo. Não tem, se fosse assim, ela escapou, aborrecida, sei lá. Se tivesse uma característica, tudo bem. Não tem, né, gente? A alternativa é a letra C de casa, tá? Olha, quem é intransitivo? Intransitivo, intransitivo, intransitivo. Mas eu só tenho uma, que é uma característica, gente. O predicativo é uma qualidade, o predicativo é uma qualidade, o predicativo é uma característica. E nesse caso é uma característica do sujeito, né? Bom, se eu tenho uma característica do sujeito, a alternativa é a letra C de casa. Era fácil se você tivesse essa breve noção. Se quiser fazer essa etapa, vai ter que trabalhar predicativo, porque ela gosta muito, tá? E aí a gente quer lembrar vocês que a gente tem um site em construção, tá? Agora alimentando o site, colocando uns materiais bem legais de exercícios. São muitos exercícios daquilo que a gente acha que é importante, tá? É www.yaracoel.com.br. Te inscreve que logo a gente tem lá uns materiais bem legais disponíveis, tá? A gente está no processo de construção. E a gente já tem algo que já está bem construído, né? Na loja do concurseiro, a gente tem vários cursos lá. A gente tem um curso completo, tem uma área que é cursos da professora Yara Célia. E lá a gente tem um curso completo de português, que é o português descomplicado. Completaço. Todos os assuntos que você quiser, tem lá, tá? E a gente tem um projeto bem legal, que é o projeto Quebrando a Banca. A gente está resolvendo aqui 10 questões da CETAP. A gente tem um material com 120 questões da CETAP. Na verdade, é mais de 120 questões, porque a gente tem um bônus lá de algumas questões mais light, que às vezes a banca cobra ou não. Então, é muito mais de 120 questões. A CETAP é extremamente gramatiqueira. A pessoa às vezes compra as 120 da CETAP e diz assim, Yara, qual é que eu podia seguir a mesma onda? A OCP, que é gramatiqueira também, tá? E o IADES, que também é uma banca gramatiqueira. Qual é a diferença? É que a CETAP é mais direta, é mais seca, menorzinha, sabe? Mas a linha de raciocínio delas é a mesma. Então, o IADES é gramatiqueiro, mas é contextual. A OCP é gramatiqueiríssima, é muito parecida com a CETAP, só que a CETAP é mais direta, é mais seca, né? Você já tem que saber que aquilo é verbo transitivo indireto, né? Tá, a gente tem na loja do concurseiro apenas R$ 39,00, 120 questões da CETAP. Quer treinar pra caramba? É só entrar lá, tá? Na loja www.lojadoconcurseiro.com.br, vai na minha aba e lá tem vários Quebrando a Banca. Fica de olho. Esse é muito bom, tá? Não são 120 não, é mais, acho que são 140 por conta do bônus, tá? Então vamos lá. E aí, vamos voltar para treinar. Esse é um aviso para quem quer sair das 10 que nós vamos ver agora, né? Para quem quer ir para as 140, é só você comprar, baratíssimo, né? O material da CETAP. Vamos lá aqui para essa questão. Olha, a alternativa em que a oração subordinada é sujeito. Olha como ela é gramatiqueira. Ela trabalha o período composto fazendo análise sintática. Então, dois assuntos que você tem que estudar bem para fazer a CETAP. Análise sintática do período simples, né? Sujeito, verbo, complemento, e análise sintática do período composto, analisar a função das orações, tá? Ela quer a alternativa em que a oração subordinada é sujeito. Deixa eu te avisar. Aquela em que, ela já se trocou, por isso é sujeito. Não tem gente que faz isso, né? Quando você tem uma oração e essa oração é trocável por isso, ela exerce função. Aí você tem que fazer análise. Pode ser função de sujeito, pode ser função de objeto direto, pode ser função de predicativo, você tá entendendo? Então, trocar por isso não garante a função. Trocar por isso garante que é uma oração que exerce alguma função sintática de sujeito ou de complemento. Aí tem que fazer a análise, tá? Bora lá, né? Vamos ver um por um aqui. Então, vamos. É possível reutilizar uma seringa? Olha só, gente. Você tem uma oração que é possível, é uma oração, cujo verbo é possível é um adjetivo, tá? E você tem, ó, a outra oração é reutilizar uma seringa. Você tem duas orações, ó. Você tem duas orações. Ele quer saber aquela
em que a oração funciona como um sujeito. Então, vamos trabalhar. Esse, ó, reutilizar, ó, é um verbo aqui, então é uma oração, né? Essa oração inteira aqui, ela é ou não é trocável por isso, ó? Não é, ó? É possível isso, é possível isso. Ah, então ela exerce função sintática. O que eu vou fazer? Eu podia fazer isso aqui, ó. É possível isso, ó. Para eu trabalhar a análise sintática simplificando a coisa, né? Que é essa análise, ó. O que eu marco primeiro? O verbo, né? Do verbo eu procuro o sujeito. O que é possível? Isso. Opa, a oração já é o sujeito. Volto para o verbo, ó. É verbo de ligação. E verbo de ligação exige predicativo do sujeito. Esse isso eu coloquei no lugar da oração. Então, se o isso funciona como sujeito, a oração inteira funciona como sujeito. Então, eu tenho, ó, é verbo de ligação, possível, predicativo do sujeito, isso é o sujeito. Então, a oração inteira está funcionando como sujeito. Já é a letra A. Já é. Então, é a letra A. Essa oração, esse aqui é um verbo, né? Ela é trocável por isso, né? E, ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito, e aqui é o sujeito. E você sempre pode ler na ordem direta, ó. 1. Reutilizar uma seringa. 2. 3. Possível. Já é a letra A. Bora dar uma olhada nas outras, né? A gente quer mostrar como realmente acontece, tá? Quando ele diz a gente quer mostrar, eu não tenho aqui... Ó, esse quer mostrar, primeiro é uma locução verbal, né? A gente mostra, né? Como realmente acontece. Então, eu tenho um outro verbo bem aqui, né? E no máximo eu poderia dizer, a gente quer mostrar isso, ó. A gente quer mostrar isso. E a gente tem, ó, a gente é o sujeito, separado, né? Quer mostrar, quem mostra, mostra algo. Então, essa oração, ela funciona como objeto direto. C. A diretora revelou outras coisas de arrepiar. Tá. Eu tenho esse verbo e eu tenho de arrepiar. Tá, gente, nem funciona como complemento, porque assim, de arrepiar, tá ou não tá se referindo a coisas? Poderia ser assim, coisas arrepiantes, né? Então, isso aqui tem caráter adjetivo, né? Funciona como adjunto adnominal. É uma oração adjetiva, na verdade. Tá? Então, não funciona como sujeito. O sujeito tá aqui, ó. O sujeito tá aqui, ó. O sujeito tá aqui. Não é uma oração o sujeito, né? D de doido, achava que seria um fracasso absoluto. Opa, aqui eu tenho um verbo que é achava e eu tenho outro que começa uma oração. Ó. Achava que seria um fracasso absoluto, tá? Essa oração inteira é trocável por isso. Não dá para dizer isso achava. Ou sou eu, ou é ele, né? Implícito, ó. Achava, quem acha, acha algo. Esse verbo, ele é verbo transitivo direto. Então, isso aí é objeto direto. Tá. O que você tem aqui era uma relativamente fácil, tá? Porque é comum cair isso, ó. Aqui, ó, reutilizar uma seringa é o sujeito desse verbo. O que é possível? Reutilizar é o sujeito. Você pode ler na ordem. Reutilizar uma seringa é verbo de ligação, possível, predicativo do sujeito. Isso é possível, isso é possível, isso é possível. Alternativa letra A. Opa, olha, essa aqui é uma de concordância. Então, vamos lá. Nessa sexta questão, você tem o seguinte, ó. Leia a frase seguinte. Boa parte das alunas sai daqui no fim da tarde e vai se prostituir logo ali. Outra possibilidade correta de concordância. É outra concordância. Então, na verdade, essa questão, ela envolve dupla concordância. E essa banca não vai inventar marmota. Então, você tem que lembrar dos principais casos de dupla concordância. Tem um caso que é clássico, você se lembra? Aquele caso do sujeito partitivo, quando o núcleo indica parte. Então, antes de eu olhar aqui, ó, eu vou lembrar, assim, não tem tantos casos de dupla concordância assim.
E tem aquele que é um clássico que cai em bancas de concurso, você tem que lembrar, né? Então, quando você tem o sujeito partitivo. Que diacho é sujeito partitivo? Sujeito partitivo é quando o núcleo do sujeito indica parte. Yara, quando é que o núcleo do sujeito indica parte? Indica parte quando você tem expressões partitivas, a maior parte, grande parte, boa parte, a maioria de, tá? E aí, quando o núcleo indica parte, o verbo pode. Percentuais e fração também, 1%, 2%, 1/3, 2/3. Nesse caso, o verbo pode concordar com a parte ou pode concordar com o todo. Olha, é um caso em que a gente pode concordar com um termo com preposição. Pode concordar com a parte ou pode concordar com o todo. E o todo é um termo que vai ter preposição. Ninguém está dizendo que é singular ou plural, está dizendo que você tem que fazer a seta, tá? Então, se eu disser, por exemplo, a maioria dos alunos, tá? Se eu fizer isso aqui, o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, então o núcleo é maioria. Eu vou dizer que a maioria faltou, a maioria faltou. Mas a maioria não são todos os alunos, é uma parte. Se indica parte, eu posso concordar com a parte ou com todo, mesmo ele sendo preposicionado. Como aluno está no plural, eu vou dizer faltaram. E as duas concordâncias estão ok. Só tem que lembrar de uma coisa, tá? Se os dois estiverem no singular, só é singular. Se os dois estiverem no plural, só é plural. Se eu disser assim, a maioria da população, maioria singular, população singular. Eu vou dizer, a maioria da população compareceu ao evento. Não tem plural, sacou? Então tem que ficar de olho. Bora dar uma olhada aqui nessa. Ele diz assim, boa parte das alunas sai daqui no fim da tarde e vai se prostituir logo ali. Bom, quem é o núcleo do sujeito? Das alunas é que não é. Por que não é? Porque das alunas está com preposição. Então, o núcleo do sujeito é parte, não é isso? Aí, por que não é boa? Porque boa é um adjetivo, o núcleo do sujeito é substantivo. Então, assim, parte, já indica parte, inclusive. Boa parte sai, boa parte vai. Boa parte sai, boa parte vai, tá? Boa parte das alunas são todas as alunas ou é uma parte? Se isso aqui é parte, então eu posso concordar com a parte ou com o todo, né? Eu posso concordar com a parte ou com o todo. E aí, eu posso ter dupla possibilidade. Eu posso dizer, boa parte das alunas sai ou as alunas saem, né? Boa parte das alunas vai ou as alunas vão. E aí eu tenho uma segunda opção, que é saem e vão, né? Concordando com os alunos, as alunas saem e as alunas vão. Se é saem e vão, é só passar para o plural, Ela sai, elas saem. Ela vai, elas vão. E aí você tem a alternativa a letra A, tá? Sujeito partitivo, tá? Boa parte sai, boa parte vai. Mas eu poderia concordar com alunas, né? Poderia dizer que as alunas saem e as alunas vão. Justificativa, o núcleo indica parte. O período composto semântico aqui. Gente, ela gosta de que, mas ela gosta dos quês semânticos mesmo, tá? Então, assim, o que para reconhecer oração adjetiva, né? O que para reconhecer a comparativa. Então, ela gosta. Treinem valores semânticos dos conectivos. E aqui a gente tem que, não sei se você reparou. Então tá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ai, eu vou interpretar. Não é muito interpretar, não. É o seguinte, a segunda oração, ela começa com até que, né?
Mas você tem que olhar porque vem antes, ó, esse tanto aqui. É que tem isso, gente, ó. Tão que, tanto que, tamanho que. Só tem um valor semântico. Tão que, tanto que, tamanho que. Só tem um valor semântico. E é decoreba mesmo. Adivinha do que é? Gente, você vai bater tanto, você vai bater tanto. É aquilo, né, de busca dos seus objetivos, né? Essa imagem do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é a imagem da persistência, né? A ideia de que uma pedra dura, nunca que uma água mole poderia transpor, né? Mas, ó, tanto bate até que fura. A ideia é que você, quando você tem um objetivo na vida, né? Por mais intransponível que possa ser, né? O obstáculo, se você persistir, você alcança o seu objetivo, não é verdade? E aqui o que é? Tanto bate que a consequência disso vai ser furar, né? Você tanto estuda que a consequência vai ser passar. A ideia é essa. É para decorar. Tão que, tanto que, tamanho que. É sempre consequência, mas é sempre, gente. Então, eu quero que vocês entendam que isso aí, eu vou interpretar. Não é interpretar, é você, na hora da prova, aplicar um conhecimento que você tem que ter antes, porque essa banca é gramatiqueira, tá? Então, toda vez que você tiver isso aqui, ó, tão, tal, tanto, tamanho, tá? Na primeira oração, ó, tchutchu, pode estar a 2 km de distância, tá? E que toda vez que a banca, tá, pedir para analisar uma oração que começa no que, não lê do que em diante. Isso é um equívoco. Dá uma olhadinha na minha aula de que tem isso aqui. Não lê do que em diante, tá? O que você vai ver? Você vai ver o que vem antes, ó. Se você tiver tão que, tal que, tanto que, tamanho que, isso aqui é sempre consequência. Mas é sempre consequência. Se é uma consequência o que vem do que em diante, então é sempre consecutiva. Então, essa questão era muito mais de olho, ó. Ela me deu o até que, mas eu tinha que entender que tinha tanto que, né? O que fura é a consequência de a pedra bater tanto, ok? Essa é muito boa, você tem caindo em todas as bancas, tá? Não é só nela, não. Ela é pequena, né? Ela faz um negocinho pequeno, mas todas as bancas cobram este assunto. Decora, período composto, decora a conjunção. E agora a 8ª questão. Ah, questão de pontuação. A pontuação dela é ótima. Inclusive, ela é uma banca que a gente pode pegar um monte de questão de pontuação para estudar análise sintática. A pontuação dela não é para ver se está certo ou se está errado. Quase não tem questão assim, tá? A pontuação dela é para ver assim, tá isolando o quê? Isolando a junta adverbial, isolando o vocativo, isolando aposto, isolando a oração assim, isolando a oração assada. É muito legal para você revisar a justificativa de pontuação. Ela é muito boa. E ela não livra a cara de ninguém. Vou te dizer uma coisa. Essa questão aqui, ela é de nível fundamental. Ou seja, se tem um assunto da CETAP, que é igual para todos os níveis. Claro que prova de nível superior, prova de nível médio, prova de nível fundamental, ela cobra algumas coisinhas diferenciadas, mas pontuação não. Pontuação é igualzinho ao mesmo enunciado, não livra a cara de ninguém. Então, se você quer fazer uma prova da CETAP, seja para qual nível for, tem que estudar sintaxe. Por quê? Porque na pontuação cai sintaxe. Não tem jeito, tá, gente? Não tem jeito. Tem que ser bom isso aqui. Então, vamos lá. Ó, essa é muito boa mesmo. Justifica. Ela não é de perguntar para você se a pontuação tá certa ou tá errada. Ela quer saber o que é que a vírgula tá fazendo aí. Qual é a justificativa? Aí, ó, ela diz que as vírgulas foram usadas para isolar a adjunta adverbial. Existe uma vírgula para isso. Essa justificativa existe. Eu não sei se é essa. Vírgula para assinalar oração adjetiva explicativa. Oração adjetiva explicativa vem com vírgula. Vírgula para assinalar a separação de orações coordenadas. Orações coordenadas são separadas. Vírgulas que destacam predicativo deslocado. Predicativo é um adjetivo. E vírgulas que assinalam oração subordinada adverbial interposta. Ou seja, todas as justificativas que estão aqui, elas existem. Você tem que analisar em cima para ver qual delas é que se aplica, sacou? É típico isso aqui da CETAP, então fica de olho aí. Vamos ver, vamos pegar o fragmento agora para a gente trabalhar. Olha só. A charmosa do 21º, cuja cachorrinha recusou a mudança de lugar,
Fez questão de atravessar a rua. Ai, Yara, peraí. Charmosa é um adjetivo. Adjetivo com vírgula, predicativo. Errou. Primeiro que charmosa aqui não é adjetivo. Tá vendo o artigo antes? Tá? Pelo amor da vaca preta. Segundo, aprende a enxergar bagulho no meio, né? Porque assim, bagulho no meio é importante. Olha só o que você tem. Cuja cachorrinha recusou a mudança de lugar é um bagulho que tá no meio. Então, aprende a ler por fora, ó, por fora. Fez questão de atravessar a rua. Quem fez questão de atravessar a rua? A charmosa do 21º. Gente, a charmosa do 21º é o sujeito desse verbo. Não existe vírgula separando o sujeito desse verbo. Então, assim, a vírgula não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, tá? O que você tinha que enxergar? E é uma coisa que eu acho muito importante você enxergar mesmo. Toda vez que você tiver vírgula, se depois da vírgula tiver um conectivo, tá? O que é um conectivo? Pronome relativo, né? É um conectivo, né? Ou uma conjunção qualquer, tá? Pode ser uma conjunção coordenativa ou uma conjunção subordinativa. Esse conectivo, ele inicia a oração. Então, essa vírgula, ela está associada a essa oração. Você tem que associar o conectivo à oração. E por isso que é bom você decorar conectivo, tá? Nesse caso, você deveria ter decorado o que é cujo e suas variações, né? Cujo, cuja, cujos, cujas. O que você tinha que enxergar aqui? Você tinha que enxergar isso, ó. A vírgula está antes de cujo. A vírgula está antes de cujo. Era isso. E aí, o que você tem que provar para o corretor? O que é cujo, né? Ai, Yara, eu não sei. Pois é, a banca queria que você soubesse fazendo uma prova de nível fundamental. Então, ela quer. Cujo é sempre pronome relativo. 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 Ai, gente, então, olha só. Ela tá pedindo para você um conhecimento que é um conhecimento decoreba. Então, aí eu vou analisar. Mas para que analisar? E aí, uma coisa que você tem que decorar. Pronome relativo sempre inicia oração subordinada adjetiva. Ah, é uma oração que está no meio. Não, não é uma oração qualquer. Pronome relativo, oração adjetiva. Pronome relativo, oração adjetiva. Tem que decorar. Pronome relativo, oração adjetiva. Tá, se não tivesse vírgula, seria restritiva, né? Você não precisava nem olhar outra vírgula. Com vírgula antes, essa oração ela é explicativa. Acabou-se. Você tá entendendo? Ó, eu vou repetir para você que essa prova foi de nível fundamental. E a banca queria que você soubesse que esse cujo é pronome relativo. E a banca queria que você soubesse que toda vez que você tem pronome relativo, você tem oração adjetiva. E se tiver vírgula, é adjetiva explicativa. Sem vírgula, seria adjetiva restritiva. Tá aqui, gente. Então, não tem, tá? O que você tem é isso aqui, ó. Cuja cachorrinha, cuja é pronome relativo, sempre inicia a oração adjetiva. A alternativa é a letra B, de bola. Cujo é sempre pronome relativo. Cuja, tá? Cujo aqui, ó. É sempre pronome relativo. Mas é sempre. Ah, vou analisar. Não, é sempre, tá? E aí, ele sempre inicia a oração adjetiva. Sempre. Pronome relativo, oração adjetiva. Se tem vírgula, é explicativa. O resto não cabe. Aí, mas está interposta. Não é adverbial. Pronome relativo não inicia adverbial, tá? Não é um adjunto, não são coordenadas, não é predicativo. É uma oração adjetiva explicativa. É exata, tá? Exata. Então, trabalhe pontuação porque ela é muito boa nisso, tá? Bom, essa nona questão é uma questão dela de regência, da qual ela gosta, tá? É o seguinte, gente, ela gosta de análise sintática. Então, ela pode usar aquela regência assim, quem chega, quem vai, quem prefere uma coisa a outra. Sim, mas ela gosta da análise sintática. Então, dá uma reforçada nisso, porque essa questão é de análise sintática, olha só. Assinale a alternativa em que o verbo assistir, ela focou num verbo que é um verbo clássico da regência, né?
está em regência similar a interferir. Então, ela quer que você marque a alternativa em que o verbo assistir tem a mesma regência de interferir. Eu conheço quem não entendeu o comando, que entendeu assim, tem a mesma preposição. Não, ele não pediu para você marcar quem tem a mesma preposição. Ele pediu para você marcar quem tem a mesma regência. Você não sabe o que é regência? A gente vai te mostrar. A regência é a classificação, gente, porque regência é uma relação, regência verbal, entre o verbo e o seu complemento, tá? Agora, claro que existem questões com erro de regência. Com erro de regência é assim, você diz, eu cheguei em casa, isso é um erro de regência, eu cheguei a casa, tá? Mas aí, se eu quero saber a regência desse verbo, esse verbo é intransitivo, porque quem chega, chega a algum lugar. Você tá entendendo? Esse aqui, ele tá querendo a mesma regência, ele tá querendo a mesma classificação. Eu vou colocar para você aqui quais são os sentidos que o verbo assistir pode ter e quais são as regências que ele pode ter. Tudo bem? Ele não quer o verbo interferir e o verbo assistir? Então, vamos lá. Ó. Eu vou falar para você do verbo assistir, tá? O assistir, ele pode ter alguns sentidos, 4 sentidos, tá? Aí, dependendo do sentido, ele tem uma regência específica, tá? Dependendo do sentido, ele tem uma regência específica. E aí, ele exige uma determinada preposição diante de um determinado complemento, tá bom? Então, tá, é isso aqui, tá? E aí, vamos lá. O verbo assistir, ele pode ter sentido de quê? O mais importante, né? Ele pode ter sentido de ver. De ver. Quando ele tem sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Aí, ele exige a preposição a diante de um objeto indireto. Então, veja bem, a regência dele, ó, ele é verbo transitivo indireto, tá? Regência dele. Tá, o verbo assistir, ele também pode ter sentido de dar assistência. Ele também pode ter sentido de dar assistência. No sentido de dar assistência, ele é, por excelência, preferencialmente, verbo transitivo direto. Ele não exige preposição, tá? E aí ele exige como complemento um objeto direto. Veja bem, a regência dele é transitiva direta, tá? O verbo assistir, além desses sentidos, ele pode ter um sentido de caber, sabe? Um sentido de caber ou pertencer. Esse é um direito que cabe ao trabalhador, sabe? Nesse sentido, esse verbo é verbo transitivo indireto, exige a preposição a diante de um objeto indireto, tá? E ele pode ter um quarto sentido, que ele pode ter 4 sentidos, tá? O assistir, ele pode ter sentido de morar, de morar. Nesse sentido, ele é igualzinho ao verbo morar, gente. Nesse sentido, ele é igualzinho ao verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar, né? Verbo que exige lugar é verbo intransitivo. Ele vai exigir a preposição em diante de um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, vejam bem, o comando... eu passei, né? O comando, o que ele estava querendo aqui? Ele estava querendo um verbo interferir que tivesse a mesma regência. Ele estava querendo o verbo interferir que tivesse a mesma, o verbo assistir que tivesse a mesma regência de interferir. Então, o que a gente colocou aqui para você? A gente colocou o assistir com sentidos distintos, né? Pode ter vários sentidos, 4, né? Ele pode ter sentido de ver, ele pode ter sentido de socorrer, que é dar assistência, né? Ele pode ter sentido de caber ou ele pode ter sentido de morar, né? E com cada um desses sentidos, o verbo assistir, ele tem uma regência específica, tá? É o verbo assistir que vai ter a regência, não é o sentido deles. Então, se eu tiver o verbo assistir, ó, assistir, no sentido de ver, qual é a regência dele? No sentido de ver, verbo transitivo direto. No verbo transitivo indireto. No sentido de ver,
verbo transitivo indireto. No sentido de socorrer, verbo transitivo direto. Caber, verbo transitivo indireto. Morar, verbo intransitivo. Então, ó, ele tem 3 regências, ó. Ele tem 3 regências, né? Por que 3? Que, ó, uma aqui é igual a essa, tá? E aí, o que que ele exige, né? Aqui exige preposição a, aqui não exige nenhuma, aqui exige preposição a, aqui exige em. Aqui exige objeto indireto, aqui objeto direto, aqui objeto indireto e aqui adjunto adverbial de lugar, tá? Qual é o erro que a pessoa comete? Ela achar que ela estava querendo buscar a preposição em. Eu vou colocar agora o verbo interferir bem aqui, que ele vai querer que você analise, ó. Interferir, tá? Gente, quem interfere, interfere em alguma coisa. Ele é verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição em diante do objeto indireto. Ai, eu vou procurar a preposição. Não. Regência é isso, ó. Ele é verbo transitivo indireto. Então, se ele quer o verbo assistir com a mesma regência, é o assistir no sentido de ver ou assistir no sentido de caber, que é quando ele vai ter a mesma regência, né? Agora vamos trabalhar. O problema era a pessoa não entender que ele queria regência similar. Mesma regência, mesma classificação, né? Então, você tem aqui, ó. Por que interferimos tanto nos problemas? Quem interfere, interfere em alguma coisa, né? Quem interfere, interfere em alguma coisa. É verbo transitivo indireto e exige um objeto indireto. Agora aqui, ó. Os filhos assistirem na casa dos pais. Opa! Esse assistir está no sentido de morar na casa dos pais, ó. No sentido de morar, esse verbo ele é verbo intransitivo e ele exige um adjunto adverbial de lugar. Um adjunto adverbial de lugar. Então, ó, não tem a mesma regência, não. Não tem. Vamos ver a B de bola. Filhos assistirem na casa dos pais, às vezes gera problema. Aqui, ó, interferimos nos problemas. Só para lembrar, quem interfere, interfere em alguma coisa, é verbo transitivo indireto. E aqui é objeto indireto, né? Aí aqui, ó, os filhos assistirem na casa dos pais. É a mesma, vamos passar para a letra B, tá aqui. Filhos infantilizados não assistem os pais. Filhos infantilizados não assistem os pais. Assistem os pais, interferimos nos problemas. Bora analisar, tá? Quem interfere, interfere em algo. Verbo transitivo indireto e aqui é objeto indireto. Agora a letra B de bola. Filhos infantilizados não assistem os pais. Tá sem preposição, ó. É não assistem os pais, é não dão assistência. Nesse sentido de dar assistência, nesse sentido de socorrer os pais, esse verbo, a regência dele é verbo transitivo direto, e aí ele exige um objeto direto. Regências distintas, não são similares, né? C de casa. A mãe vaidosa assistia a filha arrumar a casa. Vamos ver. Quem interfere, interfere em alguma coisa. Ó. É verbo transitivo indireto e exige um objeto indireto. Aqui o verbo assistir. Ó. A mãe assistia a filha. A crase já está me dizendo que há uma exigência de preposição, né? E ela assistia no sentido de ver. De ver. E aí, nesse sentido de ver, esse verbo é verbo transitivo indireto e a filha com crase aqui é objeto indireto. Gente, a regência é similar. Mesma regência desse verbo, mesma regência desse verbo. A alternativa é a letra C. Esse verbo tem a mesma regência desse. Esse verbo tem a mesma regência desse. Ó. Esse verbo é verbo transitivo indireto. E ele exige bem aqui um objeto indireto. Esse verbo é verbo transitivo indireto e ele exige bem aqui um objeto indireto, tá? Yara, mas e se eu achar que ela tá dando assistência para a filha? Não, você não pode achar.
Por quê? Porque a filha tá com crase, gente. Aqui não era para você ver se a frase tá certa ou estava errada. A frase tá pronta, você tem só que fazer análise sintática. Ele está sendo usado como transitivo direto, exigindo complemento com preposição. E aí, nesse sentido, nessa construção, ele tem sentido de ver, tá? Ok? E se ela é vaidosa, ela tá gostando disso aí. A alternativa é essa. E tem a letra D de doido, né? Que é o assisto versus interferir. Yara, eu achei que era esse, eu vou te dizer por quê. Porque assim, ó, quem interfere, interfere em. Quem assiste, assiste em. Ó, igual. Não. Porque não era para variar se era igual a preposição. É se era igual a regência, ó. Verbo transitivo indireto exige objeto indireto. É diferente disso aqui, ó. Assistir em Belém, Belém é lugar, não é um objeto. Então, esse assistir significa que ele está no sentido de morar, neste sentido, é um sentido arcaico, tá? Assistir, ele é intransitivo. Ele exige a preposição em diante de um adjunto adverbial de lugar. Ok? Então, cuidado, porque essa questão ela era sintática, né? Aqui, a igualdade estava no assistir, no sentido de ver, né? Porque o assistir no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto, tal qual interferir. Essa questão aí, ó, é muito a cara dela porque ela é muito sintática, né? E a última, né, a gente selecionou 10 questões dando a gente pode sim, fazendo uma globalização em relação aos assuntos, né, morfologia, sintaxe, período composto, né, e a gente terminou com colocação pronominal, da qual ela gosta muito, e ela faz assim, colocação pronominal, gente, ela usa a colocação pronominal como desculpa, tá, para trabalhar morfologia, que ela fica perguntando o que está atraindo aquela colocação pronominal. Ou ela usa a regra e diz assim, vai, te vira, enxerga. Ela quer treinar o teu olho para ver se tu estás enxergando, tá? Aí olha o que ela fez aqui, ó. Marque a alternativa que exemplifica a seguinte regra de colocação. Usa-se próclise quando houver presença de conjunção integrante como partícula atrativa. Aí a pessoa louca fica procurando partícula atrativa até no fim do mundo. Não, primeiro, tá? Primeiro, antes de você analisar qualquer coisa, o que você tinha que ver? Ela quer próclise. Então, próclise é o pronome antes do verbo. Tá? Então, se tiver alguma alternativa em que o pronome está depois do verbo, não é o que a gente quer. Então, o que você vai marcar? Você vai marcar o verbo, tá? Aí você vai ver o seguinte, ó, o pronome, ele está antes do verbo, significa que está ocorrendo a próclise, tá? Para ocorrer a próclise, ele quer ali uma partícula atrativa, né? A partícula atrativa, ela vai ficar antes do verbo. Então, o que você vai analisar? Verbo, o pronome vai estar antes. E antes é que você vai ter a partícula atrativa. Então, a partícula atrativa, ela vai ficar antes. Então, o que ele quer? Ele quer uma conjunção integrante? Tudo bem, mas a conjunção integrante, né, que é aquela cuja oração pode ser trocada por isso, né? A conjunção integrante, ela vai ter que ficar antes do verbo, antes do pronome, porque é ela que vai estar atraindo. É assim que você tem que analisar. Tem gente que ficou procurando conjunção integrante na frase inteira, parece doido. Bora lá, vamos ver, tá? Quem se arrisca como eu a escrever uma coluna? Primeiro, ó, o pronome é esse, ó. É esse. O que eu marco primeiro? O verbo. Ó. O verbo é arrisca, tá aqui. Ó. O pronome, ele está antes. Se o pronome ele está antes, está ocorrendo a próclise. Está ocorrendo a próclise, tá? Mas não é conjunção integrante. Não é. Quem está antes do pronome? Isso aqui que é um pronome interrogativo. O pronome interrogativo, ele funciona assim como partícula atrativa, né? Mas ela não está querendo saber desse. Ela me pediu um específico. Conjunção integrante. Antes. É antes que tem que estar para ser partícula atrativa. Não é a letra A. Letra B. Muita gente fez isso aqui, ó. Peraí, Yara. Vários leitores confessaram isso. Olha, Yara, conjunção integrante. Tá, você encontrou a conjunção integrante.
partícula atrativa de nada. A partícula atrativa fica antes, gente. Cadê a colocação daí? Cadê? Então, assim, esse que não é partícula atrativa. Você não precisava nem ter visto isso. Qual é a análise que você tem que fazer? Pronome. E aí, o que você tem que marcar? O verbo. O verbo é confessar, tá aqui. O pronome está antes, ótimo. Está ocorrendo a próclise, tá? Se tiver conjunção integrante como partícula atrativa, vai ter que ser antes. Não tem, gente. No máximo, você tem esse vários aqui, que é um pronome indefinido, e essa banca, ela trabalha com os valores pulando os substantivos. Ela trabalha com isso, sabe? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho verbo, eu tenho pronome, e antes eu tenho pronome indefinido. Eu não tenho antes conjunção integrante. O que vem depois não é partícula atrativa. Partícula atrativa vem antes do verbo. Partícula atrativa vem antes do verbo. Partícula atrativa vem antes do verbo. Então, o que vem depois do verbo não atrai nada, gente. É doidice. Então, não é essa. E vou me fazer de surdo. Ó, o pronome é me. E a gente tem isso aqui, ó. O verbo é fazer. Eu tenho o pronome antes em próclise, sim. Em próclise, tá? Só que eu não tenho partícula atrativa antes. E esse verbo está no infinitivo, ó. Com verbo no infinitivo, tá? Pode ocorrer próclise ou ênclise, tá? Não há... Esse pronome poderia vir depois. Vou fazer-me de surdo. Então, não há partícula atrativa aqui. Então, não é esse. D de doido piorou, né? Por que piorou? Porque assim, ó, o pronome está depois. Se o pronome está depois, eu não tenho próclise. Depois é ênclise. Depois do verbo é ênclise. Depois do verbo parece que sobrou a letra E, né? Vamos dar uma olhada na letra E, tá? Onde tem pronome aqui? Aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Te acalma agora. Olha, calma, te acalma. Olha pra cá. O que eu vou marcar primeiro? O verbo. Ah, esse é aqui, mas esse não tem pronome. Eu tenho que marcar o verbo que tem pronome. Tá aqui, ó. Esse é o verbo que tem pronome, ó. Tá aqui. O pronome, ele está antes do verbo. Se o pronome está antes do verbo, está ocorrendo a próclise. Perfeito. Então tá, até aqui vai. O que ele quer? Próclise. Ok. Tá. Aí eu vou ver o que tem antes. O que tem antes é isso aqui, ó, que é um pronome pessoal. Qual é o problema? É que pronome pessoal não é partícula atrativa. Então não tem alternativa. Não, justamente porque não é, você, ó, tchu-tchu, tchu-tchu, você pula. Antes desse você, que não interfere em nada, tem ou não tem um que, agora é hora de você analisar. Olha só. Recomendo isso. Recomendo isso. Recomendo isso. Esse que aí, ele é conjunção integrante. Que a oração é trocada por isso. Esse que funciona como partícula atrativa, obrigando esse pronome a vir antes. Então, olha só. Antes do verbo, eu tenho uma conjunção integrante. E aí, a conjunção integrante antes do verbo funciona como partícula atrativa. A alternativa é a letra E. A alternativa é a letra E. O que você tinha que enxergar? Isso aqui, ó. Verbo, pronome antes e antes um que. Verbo, pronome antes e antes um que. E esse você não interfere em nada, não atrai, só tá aí te distraindo. E essa banca gosta disso, ó. Verbo, tá aqui, ó. Pronome antes significa que está em próclise. Antes tem um que numa oração trocável por isso, ó, recomendo isso. Esse que, cuja oração é trocável por isso, é conjunção integrante. Conjunção integrante é partícula atrativa. A alternativa, a letra E. Mas aí vai um recado, tá? Essa questão de colocação pronominal dessa banca, ela usa como justificativa morfológica, sabe? Ela não vai colocar para você aquela questão perguntando: cadê a conjunção integrante? Cadê o pronome relativo? Cadê? Não, mas ela vai dizer assim: é próclise porque tem conjunção integrante. É próclise porque tem pronome relativo. É próclise porque tem pronome indefinido. Sacou? Ela vai perguntar para você o nome do bagulho que tá antes. Então, cuidado, que significa que você tem que aprender a trabalhar morfologia para trabalhar a colocação pronominal. Ok? Bom, gente, a gente quer lembrar para vocês
que a gente colocou 10 questões aqui bem a cara dela, e tem muita questão dela gramatical, que a gente tem pacote completo de 140 questões, porque são 120 mais uns 20 de bônus lá, tá? Tá bem legal, R$ 39,00, dá para você ficar assistindo diversas vezes. A gente tem outras também para quem quer treinar até o infinito e além. Eu, se fosse você, já começava a treinar aí, tudo bem? Bom, eu espero que você tenha gostado. A gente selecionou essas 10 questões para mostrar para você uma linha de raciocínio da banca, porque tinha muita gente perguntando, porque estão saindo concursos aí que serão elaborados por essa banca, como é que ela trabalha? Ela trabalha sintaticamente. Como é que ela é? Objetiva e direta. Questões mais enjoadinhas dela, de colocação pronominal, porque envolve esse conhecimento morfológico, né? Mas questão que mais cai, sintaxe da oração e do período. E se você não tiver esse conhecimento, de repente aí é que pode dar o problema, né? Então, é bom você reforçar o conhecimento sintático e o conhecimento do período composto, né? Semântico e sintático, para que você garanta a sua aprovação. Tudo bem? Espero que tenha gostado. Deixe teu like aí, né? Te inscreve logo. Diz aí que banca tu queres que a gente coloque para mostrar, assim, a linha de raciocínio dela. A gente está fazendo isso para você. Tudo bem? Fica de olho que agora a gente está direto colocando diquinhas para você. Beijinho e até a próxima. Até!